Glória a Deus toda a glória, a paz do Senhor, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma escola teológica, no qual nós iremos aprender sobre mais um tema, que encherá nossa alma de conhecimento. E iniciando, como sempre, e agradecendo a todos os irmãos, amigos, companheiros de ministério, pastores, pela consideração, pela aceitação, pelo respeito, pelo incentivo ao nosso ministério. E como nós temos aprendido, através da escola teológica, vários testemunhos, de pessoas, tanto no Brasil como fora do Brasil, em relação à escola teológica. E quero ser grato a todos pela participação e quero louvar a Deus pela vida do pastor Igor, que vai estar entrando daqui a pouco conosco, já está assistindo aí. Seja bem-vindo, pastor Igor, daqui a pouco eu te chamo. E só dá um sinal aí se está ok o áudio, a imagem está boa, e eu creio que vai dar tudo certo a nossa escola hoje. Queridos, queremos agradecer, já que a aula de hoje vai ser sobre semeadura, semeadura, a lei da semeadura, parte 3. Quero agradecer a todos os mantenedores, tá? De todo o coração. Existe um livro de um escritor cristão, e o nome deste livro é A Lei do Reconhecimento. E no livro A Lei do Reconhecimento ensina que você tem que ser grato, tá? Às pessoas que são semeadoras no seu ministério. Então queremos agradecer, tá, a todos os mantenedores, tá, do nosso ministério, da Igreja Pentecostal Fogo para as Nações, a todos os irmãos que são semeadores do nosso ministério pessoal. Queremos agradecer a todos os ofertantes que ofertam para a manutenção da obra social da igreja em relação às cestas básicas e ação social da igreja. Quero agradecer a todos os mantenedores, que enviam as suas ofertas para os campos missionários lá no Nordeste, para manter o campo lá no Nordeste. Queremos agradecer aos mantenedores que enviam as suas ofertas para as construções, dos templos, tanto em Aparecida de Goiânia, que está em fase de terminação já, e agora do Paraná, que está em fase de início. Então queremos agradecer a todos os irmãos, tá, que são semeadores do nosso ministério, da obra de Deus. Parabéns por você ser um grande semeador. Você que foi entrando já vai compartilhando, essa aula tão abençoada. Seja bem-vindo, pastor Igor, com sua família, missionária Isabel, suas filhas, a irmã Carmen, diaconisa Carmen, mulher de Deus, junto conosco há muito tempo aí na obra do Senhor, a missionária Sônia, e os demais irmãos que irão adentrar no decorrer da aula, certo? Então, queridos, antes de chamar o pastor Ig, hoje é sobre a lei da semeadura, eu quero contar uma experiência para vocês, mais uma experiência para vocês em relação à semente que eu vivi em uma das minhas viagens missionárias. Muitos imaginam que no exterior, as igrejas não passam dificuldade, mas passam.
passam dificuldades, sim. Todo lugar, irmãos, onde há obra de Deus, existem as suas batalhas, as suas dificuldades, seus conflitos. E uma das batalhas que a igreja tem que vencer, né, a cada dia é a batalha no âmbito financeiro. E eu nunca imaginaria que eu passaria por uma experiência daquela. Eu fui pregar em uma cidade por nome de Girona, tá? Girona, que fica na Espanha. E chegando ali em Girona, eu fui recepcionado, né, pelo pastor, né, daquela igreja onde fui pregar. E conversando com aquele pastor naquela recepção ali em Girona, aquele pastor sentido e triste, ele começou a expor a situação, né, para mim que ele estava vivendo. A igreja ali em Girona estava passando uma dificuldade financeira. E cada país tem o seu regimento, né? Graças a Deus nós moramos em um país em que as pessoas são mais sensíveis, mas cada país tem o seu regimento. Aqui no Brasil, né, pode ocorrer alguma eventualidade em relação a uma situação financeira. Aí você conversa com a pessoa pode esperar alguns dias, até meses ou anos, né? Dentro do diálogo vai fazendo os acertos e tal, mas os outros países não são igual ao Brasil. E ali, aquele pastor precisava quitar o aluguel da igreja naqueles dias. E lá na Espanha não é como aqui no Brasil, que você conversa com o proprietário da loja e aguenta aí mais alguns dias, né, que nós pagaremos. Não é igual ao Brasil, que é sempre essa brecha para o diálogo, né, dependendo da situação. Lá na Espanha não é assim. Atrasou, né, atrasou, praticamente já despejado do aluguel. E ali eu conversando com aquele pastor, queridos, e aquele pastor desesperado falando comigo, e eu falei para ele: vamos orar. E ali nós entramos na presença de Deus. E eu quero dizer que Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa oração, a sinceridade do nosso coração. Deus vê a sinceridade do nosso coração. Deus viu a sinceridade do coração daquele pastor. E ali nós orando, né, e colocando na presença de Deus. E Deus me tomou para aquele pastor e falou para ele que Deus ia providenciar, que Deus ia bradar, ia providenciar, né, o restante do dinheiro do aluguel naquela igreja. E aquele pastor saiu, né? E quando ele voltou com um sorriso no rosto e falou: pastor, Deus é fiel. Deus ouviu a nossa oração. Eu vou ter o dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Mas só que a questão não é só essa. Deus me levou para pregar naquela cidade, mas Deus também queria me usar como semeador naquela obra. Eu tinha uma quantia comigo e o Senhor falou comigo: você vai viver essa experiência. Você veio pregar, mas você vai ser semeador. Você vai ajudar a pagar o aluguel desta igreja também. E ali eu peguei uma certa quantia em euro e falei bem assim: pastor, está aqui a minha oferta para poder ajudar a pagar o aluguel da igreja. E enfim, o nome do Senhor foi glorificado, o aluguel da igreja foi pago e Deus fez maravilhas naquela cidade. E o pastor chegou para mim e falou bem assim: nossa, nós que deveríamos te ofertar, e você veio, além de você pregar, você ainda ajudou a pagar o aluguel da igreja.
Mas olha, como vale a pena semear, queridos, como vale a pena semear. Através da semente na obra de Deus, Deus abrirá grandes portas para a sua vida espiritual, sua vida emocional e sua vida física. Aquela igreja, queridos, que eu ajudei a pagar o aluguel lá na Espanha, era justamente a igreja pastoreada pelo vice-presidente do campo daquela igreja naquele país, em todo o território da Espanha. Você entendeu o projeto de Deus? A igreja que eu ajudei a pagar o aluguel dela lá na Espanha era pastoreada pelo vice-presidente de todo o campo na Espanha. Vale a pena semear. Sabe o que é que aquele pastor fez? Contactou todos os pastores do campo, né, onde as igrejas eram ligadas a ele, ou por onde eu passava. Ele falava bem assim: pode receber este moço. Este moço é um homem de Deus. E abençoe a vida dele, porque ele veio aqui, abençoou a nossa igreja e ainda ajudou a pagar o aluguel da igreja. Então, ou seja, veja bem, eu fui em Girona, semeei no aluguel daquela igreja, passei por outras igrejas na Espanha que eram ligadas a esta igreja e eles me abençoaram. Então veja o projeto que Deus faz. Olha os planos de Deus, olha o propósito de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o que você não entende agora, você entende depois. Então, as sementes que você está semeando hoje, que não se preocupe, a colheita vem na hora certa. Então, antes de chamar o pastor Igor para nós abordarmos um pouco sobre esse tema, eu queria contar esse testemunho e trazer como introdução como vale a pena. Vale a pena. O que eu quero dizer para vocês, as sementes, glória a Deus, as sementes plantadas hoje abrirão grandes portas para você amanhã. Entendeu esse mistério? É um círculo, gente, é um círculo. É um círculo, é algo muito profundo, é algo muito tremendo. E outra coisa que eu vou te dizer aqui, eu falei, né, na última aula passada que eu fiz com o pastor Igor. As pessoas em que você as pessoas em que você semeou no decorrer da sua caminhada na sua vida, o dia de amanhã pertence a Deus. E você pode colher através das mesmas pessoas em que você semeou há tempos atrás. Entendeu a profundidade? Deus pode trazer algo tão grande através da sua vida para a vida desta pessoa, que no dia de amanhã você vai colher através da vida dessa pessoa que você semeou. Isso é algo muito profundo. Isso é muito profundo. Entendeu? Então, preparem-se. Viva esse tempo profundo e esse tempo profético. Irmãos, dá só um ok aí para ver se a imagem tá boa, o áudio está bom, e vamos estar chamando o pastor Igor para a gente abordar algo muito tremendo aqui. Você que já entrou, compartilhe. Nosso pastor Wellington também está assistindo, né? Seja bem-vindo, nosso pastor presidente. Evangelista Sônia também. A irmã Ana, de Sergipe, tá? Família abençoada do estado de Sergipe, que congrega conosco, né? Ali na nossa igreja, na Coroa do Meio, né? Juntamente com a nossa pastora presidente do estado de Sergipe, nossa irmã Ana. Que Deus abençoe a irmã Ana, sua família. Deus abençoe poderosamente. Está conosco nosso irmão Ataíde. Esse é bênção, esse é muita vitória, viu? Irmão Ataíde é bênção. Irmão Ataíde, fica ligado aí, né? Irmão Ataíde, homem de Deus, sempre junto com a gente. E o nome do Senhor seja glorificado. Vamos lá? Vou chamar agora o pastor Igor e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus.
essa família linda que está participando conosco, ao Igor, a Isabel, né, sua esposa, a irmã Carmen. Irmã Carmen, essa mulher de Deus que está junto com a gente já há mais de 10 anos e parece que foi ontem. Irmã Carmen sempre junto ali com a gente na obra. Que Deus continue abençoando, irmã Carmen, sua vida, né? Que é a mãe do pastor Igor. Isso é algo muita bênção. É a mãe do pastor Igor, mãe do evangelista Rodrigo, que congrega conosco, e mãe do Endel, que são uma família de amigos que Deus nos presenteou no decorrer dessa caminhada. Então, chamando aqui o pastor Igor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É justo. Pai do Senhor. A paz do Senhor, pastor André. Amém. A vitória é nossa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor Amém. André, e os demais irmãos aí que estão acompanhando aí a live junto com a gente. Isso. Pastor Igor, seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Mais uma vez para a nossa parte 3 da nossa aula. A semana passada eu fiz uma aula sobre profecia com o pastor Roberto, né? E deu um pouquinho de queda na internet, mas vamos torcer para hoje não dar queda, né, na internet, que a aula é muito profunda, a aula é muito boa. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Antima, muito prazer, né, você está conosco. E vamos a esse tema sobre a lei da semeadura, né? E eu trouxe um texto para a gente abordar, que é um texto muito profundo, e eu já quero convidar os irmãos para nós irmos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. E dentro do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, eu vou deixar, né, o pastor Igor um pouco mais à vontade de explanar, né, sobre a lei da semeadura, ok? Amém. Quero dizer que a internet aqui em casa é boa, tenho certeza que a internet na casa do pastor Igor é boa também, Hoje está e bom. eu creio que vai dar tudo certo. Mas é assim mesmo, né? Atos capítulo 5. A gente vai falar algo muito forte aqui, ó. Amém. Muito forte e muito polêmico, sabe por quê? Porque mesmo como cristãos, as pessoas às vezes não querem aceitar a verdade. Então aqui está um texto claro no Novo Testamento, um texto claro no Novo Testamento, em que Deus matou por causa de oferta. Muitas pessoas não querem ouvir a verdade, mas a verdade seja dita. Amém. Deus matou por 2 motivos principais. Primeiro, a mentira, e segundo, a oferta. Mas, pastor, Deus matou por causa da oferta? Matou por causa da oferta. Vou te provar aqui biblicamente. É bom a gente ouvir a verdade, né? A verdade dói, mas vale a pena ouvir, né? Olha o que é que diz o texto. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Ok, eles venderam uma propriedade, né? Venderam uma herdade. E reteve parte do preço. Ou seja, vamos colocar aqui um exemplo. Eles venderam a propriedade por 100 mil reais e reteve 50 mil. Só um exemplo para os irmãos entenderem melhor. Guardaram 50 mil e levaram 50 mil. Não era só para levar 50 mil, era para entregar os 100 mil aos pés dos apóstolos, certo? Vamos lá. E reteve parte do preço, sabendo sua mulher, ou seja, os dois combinados, falam bem assim, não, a gente vende por 100 mil, a gente deixa 50 aqui e leva 50. Levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias,
Porque encheu Satanás, olha a coisa profunda. Por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder. Ou seja, Ananias, Deus tem muito mais para te dar, Ananias. Tinha muito mais para te dar e você faz isso? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E aí, pastor, que profundidade. Depois vem a mulher dele, quando descobriu que o esposo tinha morrido, vem ela e morre também. Vamos lá. Sinta-se à vontade para a gente entrar nessa profundidade aí. Amém. Pastor, é interessante porque a gente acha que muita gente não gosta da questão do ensino na igreja, né? Uhum. Mas a verdade é que o ensinamento, ele não é para a gente gostar. Eu não aprendo muitas coisas que a gente... Até no colégio mesmo, você não gosta de tudo aquilo que você aprende, mas é interessante para você entender. E a palavra do Senhor, ela é isso, ela é um ensinamento, né? Para que você venha entender algo. Porque se você não participa daquilo que você não entende. No caso aqui de Ananias e Safira, é interessante porque eles não precisavam dar o dinheiro para Deus, né? Como a palavra mesmo fala, que a propriedade pertencia a eles, vendendo, o dinheiro também não pertencia. Mas qual o problema que eu vejo nessa passagem aqui? É você querer andar num lugar onde você ainda não está preparado. Isso é Safira, forte. eles queriam andar com pessoas que davam tudo, mas eles não estavam preparados para dar tudo para Deus, né? A gente acha que Deus ele se importa com determinadas coisas que na verdade elas são importantes para a gente. Deus ele não está preocupado com o valor, né? A questão monetária ela é algo do ser humano, porque o Senhor pode semear para Deus um valor mais alto, mas eu posso dar um valor e o meu valor pode ser bem menor, mas o meu valor pode ser melhor, né? Então assim, a minha oferta a do Senhor pode ser maior, a minha pode ser melhor para Deus, embora seja menor. Então, assim, Deus ele não está muito preocupado, e a gente vê na questão também de Jesus ali ao lado do gasoduto, né, do gasoduto, vendo o pessoal ofertar. Eu gosto muito dessa passagem da viúva que semeia aquelas poucas moedas. Uhum. Então, assim, Jesus ficou impressionado com a oferta daquela viúva, embora fosse insignificante em questões monetárias. Aí você vê pessoas semeando um valor mais alto, porque embora eles tenham retido parte do valor que eles venderam, o valor que eles ofertaram para Deus ali, que eles semearam, foi muito maior do que daquela viúva, mas Deus não se agradou ao ponto de acontecer o que aconteceu com eles. Então, assim, a gente precisa, para que a gente não morra, eu tenho muito isso na minha vida, para você não morrer em nenhuma área, você precisa entender o que você está fazendo, né? Até porque, se a gente parar para pensar que intimidade imposta, ela é estupro, né? Ela não é intimidade. E Deus, ele não quer esse tipo de intimidade comigo, com o Senhor, seja em qual área for, inclusive na área financeira. Deus não quer uma intimidade imposta. Ananias e Safira se sentiram impelidos a ofertar, porque eles estavam andando com pessoas que ofertavam tudo, mas ofertavam de coração, mas eles não estavam preparados para viver aquilo. Então, assim, Perfeitamente. então a gente tem que entender o nível que a gente se encontra para que você possa fazer as coisas na presença do Senhor com entendimento, para que seja por amor, que não seja por imposição, né? Então eu acho interessante essa passagem bíblica, porque ela nos faz refletir acerca do que a nossa oferta ela comunica para Deus. Eu penso muito nisso. É Porque forte. toda vez que você entrega algo para Deus, aquele algo que você está entregando está comunicando alguma coisa. É amor, é sacrifício, é gratidão. Pode ser várias coisas, mas a nossa oferta sempre vai comunicar algo.
E aí é isso que eu vejo nessa passagem. O que essa oferta comunicou para Deus, né? Uma esperteza, talvez achar que estaria enganando Deus, que Deus... Não sei, então, assim, a gente tem que olhar muito para a gente antes de ofertar na casa do Senhor, qual é a nossa motivação, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Então, assim, é algo que tem que ser um relacionamento onde a gente faça por um amor, por um entendimento, por uma gratidão. Então, assim, tem que ser algo que seja motivado da maneira correta. Eu acho que a motivação de Ananias e Safira ela não foi correta e eles não estavam preparados para andar naquele nível que eles se encontravam. Então, por isso eles morreram. Agora, impressionante, pastor, impressionante. Porque Ananias e Safira não eram duas pessoas do mundo. Uhum. Ananias e Safira eram dois cristãos. Mas só que eles não estavam nesse nível, né, espiritual e com o coração totalmente liberado em relação à lei da semeadura. Verdade. Entendeu? Por quê? Porque acontece. Eles viam o que Deus fazia. Eles viam com os próprios olhos que se o pastor André dava 100 com amor, né, com o coração aberto, se o pastor Igor dava 200 com o coração aberto, liberado, Deus dava mais, multiplicava para mim, multiplicava para ti, e eles viam isso, mas só que mesmo vendo na vida do irmão, na vida do pastor, eles não conseguiram abrir o coração totalmente para Deus em ser liberado nessa questão do semear. Porque a questão ali é uma questão de voto, Igor. Entendeu? A Bíblia diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que era ensinado. Então, o que acontece? Ali foi a questão de voto. É o seguinte, gente. Aqui, ó, cada um vai vender a sua propriedade, quem vai, né? Como é proposto ao coração. Não era uma coisa forçada, não era uma pressão psicológica, né? Era algo que era ministrado pelo Espírito, é muito forte isso aqui, que era ministrado pelo Espírito através dos apóstolos. Pedro se levantava, né? Pedro, né? E os demais ali que estavam na frente da igreja se levantavam e falavam: olha, o Espírito Santo nos direcionou para fazer um voto, né? Pastor André, tá, tá proposto, pronto, estou proposto. Pastor Igor, está proposto, estou proposto. Pastor Wellington, está proposto, estou proposto. E ali com o coração liberado, dava, impressionante, dava de todo o coração e chegava aos pés dos apóstolos. Porém, Ananias e Safira não estavam com o coração totalmente ligado no propósito que Deus tinha através da semeadura. Porque se eles estivessem totalmente ligados, eles vendiam a herdade e colocavam tudo aos pés dos apóstolos e com certeza Deus ia multiplicar na vida deles. Exatamente. É o que o senhor falou. Nesse momento de Atos, a igreja estava crescendo na doutrina apostólica, né? E, Uhum. e os apóstolos ali, eles não obrigavam ninguém a vender o que tinha. Foi uma doutrina que foi crescendo, as pessoas começaram a, nessa doutrina, né? E assim, só que quem realmente fazia isso de coração não tinha problema, porque entendia o quê? Que a partir daquele momento ele não viveria mais devido aos seus recursos. A partir daquele momento eles viviam através das suas ofertas, né? Então, assim, é uma coisa eu acho que muito ligada à nossa questão da fé. Você já tem que ter uma fé e uma maturidade para entender que a partir daquele momento você não deu tudo que você tem e você está sem nada. Não, as pessoas eles lançaram tudo que eles tinham aos pés da obra de Deus, porque esse recurso era para manter a obra de Deus, para que as Isso, pessoas correto, correto. continuassem Uhum, na correto. obra do Senhor.
E aí, a partir desse momento, é você olhar para Deus e falar assim, Senhor, tudo que eu tenho eu te entrego, e a partir de hoje o Senhor é o meu sustento. Então, eles, a partir daqueles momentos, eles viviam da Isso é sua, forte. da sua semente. É, eles não estavam abandonados à própria sorte. Não, agora a sorte deles, o destino deles, quem é determinado é Deus. Então, assim, é um passo que você só pode dar se você tem fé e tem entendimento. E Safira e Ananias não tinha esse entendimento, não estava nesse nível dessas pessoas. E aí, esse é o problema dessa passagem, né, pastor? Pastor Igor, o pastor Wellington colocou aqui, eles queriam demonstrar algo que eles mesmos ainda não estavam preparados para fazer. Perfeitamente. O coração não estava totalmente liberado e liberto para ser um coração semeador. Porque observe que o próprio texto diz bem assim, o texto é claro. Fala bem assim, Ananias, por que você mentiu para o Espírito Santo? Olha que coisa profunda, rapaz. Não estava mentindo, não era para os apóstolos, não. Né? Exato. Somente. Ananias, por que mentisse para o Espírito Santo? Olha olha como o Espírito Santo, Igor, se preocupa com a questão da oferta dentro da igreja. Olha que revelação. Porque o próprio Espírito revelou, glória a Deus, o próprio Espírito revelou para Pedro que Ananias tinha vendido a propriedade e não ia levar o dinheiro todo. Olha que coisa profunda. Olha como o Espírito Santo se preocupa com a manutenção da obra em relação à oferta. O Espírito Santo chegou para Pedro, olha, Pedro, Ananias vendeu a propriedade e ele não está trazendo o que era para trazer. Porque não é metade, era todo. Era todo, não era metade. É para vender a fazenda, a herdade, a propriedade e trazer todo. Esse era o detalhe. E quando chega, fala, você mentiu para o Espírito Santo. Aí vem a segunda parte. Por que você deixou Satanás? Olha aí. Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Então a gente descobre o quê? Que muitas pessoas não são mais abençoadas hoje no sentido financeiro, falo dentro da igreja, não é lá fora, é dentro, é nós, falando para nós. É porque, infelizmente, no momento de semear, cristãos estão deixando Satanás encher o coração de dúvida, encher o coração de desconfiança. Se o senhor analisar essa passagem, foi algo que me veio ao coração hoje, agora aqui, falando com o senhor, a partir do momento que Ananias e Safira retivessem parte da herdade deles e semeassem só a diferença, tentando viver nessa doutrina naquele momento da igreja, eles estariam usurpando ou furtando parte daquilo que os outros deram, porque todos deram tudo que tinha. Eles deram parte do que eles tinham, mas eles iam viver do coletivo, da totalidade dos outros. Então Deus não é um Deus injusto. Deus não permitiria que eles... Isso é muito forte. É verdade, verdade. Se alguém está muito... Se alguém está num nível muito profundo com Deus, e a gente entende que a gente ainda não está, é perigoso você... É que a gente fala, né? Que pinto que nada com pato morre afogado. Porque você tem que entender qual é o seu nível para determinadas experiências com Deus, porque senão você pode, ao invés de não crescer espiritualmente, você pode morrer espiritualmente, que é o caso, nesse caso aqui específico da Bíblia. As pessoas acham, cobram de Deus, aquela passagem que fala que Deus não é homem para mentir, nem filho para se arrepender, tudo aquilo que ele disser, ele fará. E a gente acha que aquilo que a gente tem que falar, que os propósitos, que tudo aquilo que a gente faz com Deus a nível de propósito, de uma promessa, que a gente pode simplesmente lá na frente falar, Senhor, me perdoa, eu já não dou mais conta. Eu tenho o meu receio a respeito dessas coisas. Eu acho que
a gente tem que ter muita cautela em fazer um propósito, um voto com Deus, porque se Deus não é homem para mentir nem se arrepender, se ele falou que vai fazer, ele faz. Então, eu acho que ele também, dentro da nossa limitação, é claro que Deus sabe que a gente é humano, a gente é imperfeito, mas Deus sabe quando você faz um propósito com ele de coração e lá na frente, por questões fúteis ou por questões tão simples, você quer simplesmente voltar atrás porque aquilo já não te condiz mais, você já teve o benefício do propósito com Deus e você quer retomar aquilo que você queria oferecer. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também. Um propósito feito com Deus, ele é algo sério, é algo que a gente tem que levar com a máxima seriedade, da mesma maneira que a gente espera que Deus seja fiel, a gente também precisa ser fiel com Deus. Perfeitamente, perfeitamente. Pastor Igor, vamos ao segundo tópico aqui, desse mistério. Olha aí. Ananias e Safira eram membros da igreja do pastor Pedro, né? Do pastor. E nós estamos vivendo tempos trabalhosos, mas nós descobrimos que certas dificuldades em relação à lei da semeadura, em relação à igreja, em relação a pessoas, em relação à liderança, essa dificuldade vem de tempos passados. Ok, Pedro era o pastor da igreja, Ananias e Safira eram membros da igreja. Como é que o senhor explica, né, essa dificuldade das pessoas entenderem que o pastor também tem direito, né, tem direito, um direito legal de ser também uma pessoa que tem uma vida digna no âmbito financeiro? Porque há essa grande dificuldade. Ainda há essa grande dificuldade. Mesmo dentro da igreja, mesmo as pessoas estando ali com Cristo, mas ainda há essa batalha dentro da igreja, das pessoas aceitarem, a, a bênção financeira na vida de um pastor. Como é que você explica isso? Eu vou ser bem sincero com o senhor. Sim. Eu acho que a partir do momento que Deus me ungiu ao pastorado, não foi algo que eu pedi para Deus, não foi algo que eu busquei em Deus. A gente estava em um momento da Olha, igreja... impressionante. Desculpa cortar o senhor, mas sua mãe está assistindo aqui e ela vai lembrar muito bem. Essa promessa, né, falta se cumprir na vida do Wendel, mas vai se cumprir no tempo de Deus. Essa questão do chamado ministerial na sua vida e na vida dos seus dois irmãos, Deus falou com sua mãe há muitos anos atrás. E graças a Deus, né, vocês abriram o coração para que Deus fizesse a vontade dele na vida de vocês. E vocês estão de parabéns. Então, Amém. essa promessa de você ser pastor hoje é uma promessa cumprida na vida da sua mãe, né, do seu irmão, seu evangelista, né, do Dinho, do Wendel, está caminhando e no tempo de Deus irá se cumprir, tudo no tempo de Deus vai dar certo, mas é uma promessa linda que Deus está cumprindo na vida de vocês três. Pode continuar agora. E aí, assim, eu me sinto livre para falar a respeito dessas coisas por esse motivo. Fica à vontade. A unção a pastor não foi algo que eu busquei ou algo que eu quis. Foi algo que Deus quis, algo que Deus tinha. E ela veio em um momento da nossa vida em que, assim, tudo que eu queria era trabalhar. Foi um momento que a gente estava muito envolvido na obra e trabalhando, até porque eu sempre entendi, pastor, que a unção, ela gera responsabilidade. Isso é forte. Eu sempre fui pelo lado da responsabilidade da cobrança, não pelo lado de títulos, até porque isso, para mim, de verdade, Deus conhece, é algo que não tem valor para falar isso, aquilo. Eu acho que o maior título que a gente tem é de servo, é de filho. Todos os outros, eles são passageiros, né? Mas, enfim,
Então, eu me sinto tranquilo para falar a respeito disso, justamente hoje por ser pastor, porque quando você fala não sendo, pode soar diferente. Então, eu sou sincero Uhum. com o senhor que eu acho que o problema que a igreja tem hoje, e eu estou falando porque até pouco tempo eu só era membro, hoje, a Uhum. denominação que ela é recente, eu estou do lado do pastor. A culpa hoje da igreja ver com maus olhos e ter uma dificuldade de aceitação do pastor viver bem, vivendo da obra, é culpa da própria igreja, é culpa da própria liderança. Porque algumas lideranças, elas deturparam o projeto de igreja e Tem usam isso. Uhum. a instituição igreja para verdadeiramente viver no luxo. E, e assim, isso é um negócio que aos meus olhos, a igreja nunca vai aceitar e nunca vai ver com bons olhos. A igreja pode ser o maior ministério. A gente pode pegar grandes ministérios aqui de Brasília. Se você analisar uma igreja de um grande ministério, onde o pastor tem uma casa no bairro mais luxuoso de Brasília, anda no carro mais luxuoso que o dinheiro pode comprar, é algo que, de uma certa forma, é muito incoerente com o evangelho da palavra, assim. Não sei se o senhor me entende o que eu estou falando. Então, assim, não Estou estou entendendo, estou entendendo. é aquela situação que a gente já conhece muito bem, de que a maioria paga pela minoria. Esses pastores, eles são minoria, mas são esses pastores que têm notoriedade na televisão, que têm notoriedade no meio público do evangelho. Eu vou contar para o senhor uma experiência que eu tive essa experiência. Aí o senhor Uhum. fala como o senhor agiria como um cristão, um servo, um, um, um membro humilde de uma congregação ou um membro dessa mesma congregação. Eu trabalho no governo, então, assim, no governo você lida com muita autoridade. E eu Uhum. tive a experiência de ir em um evento com a autoridade com a qual eu trabalho, foi na casa de um pastor numa área muito nobre de Brasília, de uma das grandes congregações daqui de Brasília, um grande ministério. Um grande ministério, eu acredito que, se não o maior, um dos maiores. E olha a situação. A gente chegou ali, uma casa que tudo que o senhor imaginar de luxo tinha. Não estou falando uma casa Certo. no bom, uma casa grande, uma casa espaçosa, mas uma casa verdadeiramente luxuosa. Na garagem tinha um carro importado. E nesse carro importado, quando essa pessoa estava chegando, tinha um teto solar, e aí, assim, a filha em cima do teto solar, pisando no teto solar daquele carro, como se aquele carro não tivesse nem valor nenhum. E aí, assim, eu olhei e fiquei pensando, eu falei, meu Deus, querendo ou não, a gente entende que aquele dinheiro que ele vive é fruto de dízimo de oferta, é fruto de fidelidade e sacrifício. E aí, quando você vê a pessoa utilizando daquela maneira, e aí, assim, o luxo, o conforto, foi algo que chamou um pouco a atenção, mas o fato de usar um carro importado e pisando em cima do teto e amassando, eu falei assim, meu Deus, não tem, parece que não tem valor quando não foi, não sei se o senhor me entende. Então, assim, Estou eu vejo que entendendo. a liderança, ela precisa mudar a visão que as pessoas têm. Embora eu acho que essa desculpa de eu não faço porque as pessoas usam o dinheiro dessa forma, não cola. Eu acho que não vai colar quando você chegar diante de Deus e for prestar conta, porque eu acredito que tudo que Deus coloca na minha mão, eu sou mordomo e não dono. E eu acho Uhum. que tem a mania errada de achar que tudo que Deus coloca na sua mão é seu. Não, a palavra diz, nós somos mordomos, não somos donos. E devemos prestar conta de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu não posso usar essa experiência que eu tive para dizer que, mas então, a partir de agora eu não vou ser semeador do reino, não vou ofertar, não vou dizimar, porque eu acho que essa desculpa não cola. Mas essa Perfeitamente. dificuldade que as pessoas têm, eu acredito que é culpa da própria liderança, da liderança que age de maneira errada. A gente está passando por um processo de pandemia. Eu acho que a igreja nunca teve a oportunidade de ser igreja de verdade, corpo de Cristo, como agora. Então eu vejo
se a nossa, se eu estou numa igreja onde num processo desse de pessoas com fome, pessoas com dificuldade financeira, pessoas passando por todo tipo de problema, dos mais básicos aos mais complexos, aí você está numa igreja que tem dinheiro na poupança, eu acho que perde o foco de igreja. Eu acho assim, a manutenção da igreja ela é necessária, o investimento para o crescimento do reino ele é necessário, mas a gente não pode negligenciar a obra social da igreja. Eu acho que as igrejas investem cada dia menos nas pessoas e mais nos templos, não em nível de crescimento, mas a nível de luxo, de suntuosidade, de cada vez uma qualidade mais sobrenatural e cada vez menos a gente vê presença de Deus nas igrejas, infelizmente. Verdade. O que o senhor falou aí foi algo muito profundo. E cada cristão, tá? Cada cristão tem que ter a mente guardada pelo Espírito e o coração também guardado. O que acontece? É a questão da extrapolação. Eu entendi o que o senhor quer dizer. O pastor deve ter a vida digna, tem que comer bem, tem que se alimentar bem, tem que morar, né, numa residência digna, entendeu? Ter uma vida digna, como todo cidadão, certo? Uma vida digna. Agora, extrapolar, sabendo que poderia usar, né, de forma legal esses recursos que vêm para a mão dele, né, para abençoar a vida de outros, seria uma forma mais coerente. Entendi o que você quer dizer. Aí o que acontece? Aí as pessoas têm a dificuldade de entender e saber dividir. O que eu observo aí, pastor Igor, as pessoas têm dificuldade de dividir cada pessoa, dividir cada igreja e dividir cada situação. Tá entendendo? Por que acontece? Há um grande contraste nisso aí. Há um grande contraste e uma grande divergência. Por que acontece? Tem pessoas, como uma situação que eu já vi, não foi uma só vez, que a pessoa saiu da igreja onde ela estava congregando, né? Não passou mais a congregar naquela igreja, porque simplesmente o pastor passou a morar em uma casa melhor. Está entendendo? Entendeu como é que é? Então, ou seja, o pastor não pode morar em uma casa melhor, mas eu posso morar numa casa melhor, né? Eu posso ter um carro melhor. Eu posso, um exemplo, tá? Eu posso chegar de Porsche na igreja. Meu pastor não pode chegar de Porsche na igreja porque ele está roubando. Então, a pessoa tem que ter, saber dividir, entendeu? E ter a mente e o coração muito guardado para isso. Você está entendendo? Porque acontece. Se eu moro em uma casa muito boa, se eu moro numa cobertura, para mim é uma bênção. Para mim é uma bênção. Aí chega na frente da igreja e conta o testemunho que Deus deu a bênção, que comprou um apartamento melhor, que está morando numa casa boa. Mas aí vem a guerra, né? Aí vem o choque. É isso que a igreja, junto com a liderança, tem que ser sarada. Aí vem um choque. Aí o pastor não pode dizer, tá, que não é no nosso caso nem no seu caso, porque a gente é sarado. Mas em muitos lugares o pastor não pode chegar e dizer que comprou uma casa melhor, que no outro dia ninguém pode vir mais ao culto porque o pastor contou o testemunho que mora em uma casa melhor. Então, ou seja, para o membro é bênção e se o pastor contar, não é. Então, peraí, aquele que me abençoa, aquele que me dá cobertura espiritual, não tem o direito também, junto comigo, da bênção que é para a igreja? É isso. E na igreja primitiva é bem claro o texto que ninguém passava
necessidades. Eles proporcionavam, dentro da própria igreja, eles proporcionavam que todos tinham uma vida digna e uma vida exemplar para todos. Esse é o choque que nós temos que vencer. Saber ter esse discernimento, né? Amém. É o que a Bíblia fala, né? As pessoas, elas depositavam tudo que elas tinham aos pés dos apóstolos, né? Em Atos 5, e eles repartiam. Isso. Quando eu falo, é exatamente isso. Eu acho que a igreja, a partir do momento que ela se coloca como mordomo também daquilo que Deus está colocando, e ela administra da maneira correta, tem a questão da obra social, tem a questão de investimento no crescimento da obra, tem manutenção do tempo, e tem também a questão do reconhecimento e da valorização do anjo da igreja, né? Daquele que Deus colocou ali para estar à frente, no caso do pastor. Eu acho que tem um equilíbrio. Eu acho que essas coisas, elas começam a fugir da aceitação quando elas são desequilibradas. Então, é isso que eu estou falando. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu não posso comer caviar numa igreja que semeia ovo. Então, assim, eu acho que ali naquele momento todo mundo comia a mesma coisa, todo mundo vivia da mesma coisa. Isso. E se a igreja começa a entender isso, eu acho que é um processo que começa a fazer com que a igreja, as coisas fluam, elas não funcionem. Eu gosto muito dessa questão. É diferente funcionar de fluir. As coisas, quando elas estão funcionando, é porque alguém está se esforçando, há um sacrifício para manter funcionando. Quando alguém cansa, para de funcionar. E eu acho que as coisas de Deus, feitas à maneira de Deus, do jeito de Deus, no tempo de Deus, elas não funcionam, elas fluem. É diferente, fluir é diferente, é com facilidade. Então, quando essas coisas elas começam a fluir e tem essa harmonia, eu acho que não tem mas infelizmente sempre vai existir, né, pastor? A gente sabe que da mesma maneira como o senhor falou, sempre vai ter na igreja aquelas pessoas que elas não torcem para o pastor viver bem, acham que o pastor tem que viver na miséria, na dificuldade, na luta. Infelizmente, essas pessoas não podem ser o parâmetro. Tem que ser algo que a gente também tem que relevar. Da mesma maneira que a gente tem que entender e ter maturidade para relevar, que não é a grande maioria da liderança das igrejas no mundo, nem vou falar só do Brasil, que são corrompidas ou que são voltadas para a questão pessoal muito luxuosa, muito... Não, é a minoria. Então, é a minoria de ambos os lados. E eu acho, de verdade, eu tenho falado isso com alguns amigos que a gente tem conversado, que Deus está trazendo uma nova fase para a igreja, nova fase na questão... Eu creio. Eu acho que é um renovo, assim, sobrenatural de Deus na maneira de fazer igreja, na maneira de ser corpo de Cristo. Deus está quebrando a religiosidade no meio do povo de Deus mesmo. E eu acho que esse entendimento ele vai começar a surgir. Deus vai derrubar, e ele tem falado em profecias das mais diversas, que vai tirar quem está em cima e vai levantar quem está embaixo. Porque eu acho que quem está em cima já está com a visão errada, e Deus vai restaurar a visão de Deus acerca dessas coisas. E aí a igreja vai começar a tratar essas coisas de uma maneira mais normal, como deveria ser, né, pastor? Eu acho que o servo do Senhor, o pastor, aquele que ninguém quer abrir mão da vida, né? Que a gente fala assim, vou abrir mão da minha vida pela obra. Então, assim, as pessoas já olham para um peso, né? Uma dificuldade, uma vida de luta. Não, eu acho que você abrir mão, igual as pessoas faziam ali, para viver da obra, para que a obra cresça, para que a palavra seja levada. Deus vai te suprir e vai te suprir com excelência. Isso que eu acredito. Que o servo de Deus, que está à frente da obra de Deus, ele tem que ser suprido, e é com excelência, não é de qualquer maneira morar em qualquer lugar, não, mas tudo dentro de um bom senso que é óbvio, né, pastor? Assim, e eu só falo isso com o senhor porque conheço o ministério, conheço o pastor Wellington, e eu sei que o senhor e o pastor Wellington não é referência para essas coisas, porque o senhor e o pastor Wellington dá tudo que tem para que a obra não pare. Vocês não querem... Verdade. Não estão pensando em que as pessoas ofertem que para viver de uma maneira Verdade. assim, abastada, não. O senhor é na emergência, na necessidade, para que a obra não pare, o senhor tira de dentro de casa, o senhor dá tudo que tem.
é carro, é moradia. Então, eu só falo isso Sim. junto com o senhor por conhecer o senhor e o ministério. Porque, infelizmente, em determinado lugar você não pode nem ser sincero dessa maneira. Não. E a escola, essa escola é muito edificante, a gente aprende e acaba nos edificando e nos construindo. E eu concordo plenamente com o senhor. É um tempo da igreja, né, da liderança até a portaria rever os seus conceitos em relação à lei da semeadura. Porque chegamos aqui à conclusão, né, desse segundo tópico aqui, e os irmãos falando justamente em consonância conosco. Ó, quando as pessoas, aqui, a evangelista Sônia colocou aqui, ó, quando as pessoas aprendem a compartilhar bênçãos, haverá o equilíbrio de maneira moderada e sensata. Então, é realmente pedir a Deus para guardar o coração, porque para não haver, olha coisa tremenda aqui. Nós devemos, olha que revelação na palavra veio agora. Nós devemos, como igreja, retornar o equilíbrio social no amor pelo Espírito. Porque, infelizmente, mas não generalizando, há uma enfermidade na igreja, a igreja precisa ser curada dessa enfermidade. E faz parte da nossa aula. Amém. Ou nós somos um, ou nós somos divididos. Porque eu cresci, e quando eu cresci, eu vim de uma igreja já, uma igreja conhecida, e vivíamos essa dificuldade dentro daquela igreja, nesse sentido. A igreja já estava dividida, já estava enferma, ou seja, aquele irmão, isso é muito forte, gente, é muito profundo. Aquela família que tinha uma condição mais elevada não se misturava com aquela família que tinha uma condição abaixo, né? E aqueles que eram, né, que eram de baixa renda dentro da igreja, misericórdia, mal a paz do Senhor davam. Então, e isso não é fora, eu estou falando de dentro da nossa casa. Então, eu vejo que está chegando um grande avivamento para, independente das condições, mas que sejamos unidos no espírito. Você está entendendo? No espírito, né? Que o irmão que tem uma condição maior venha dar a paz do Senhor para o irmão, né, que seja de baixa renda. O irmão que mora no bairro, né, de classe alta, venha visitar o irmão que mora em uma periferia. É algo muito profundo. O que é que o senhor tem a abordar sobre isso aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje? É forte, viu? Ontem eu estava conversando com um amigo e eu falei isso para ele. Eu falei assim, ó, a gente esqueceu que a igreja ela é mais social do que religiosa. Por quê? Isso. Porque tudo gira em torno do social, de pessoas. Quando você para e pensa, Jesus vai voltar. E aí você olha para esse mundo cheio de riquezas, cheio de beleza, coisas deslumbrantes, coisas caríssimas, de valores inestimáveis. Mas de tudo isso que a gente contempla, que a gente tem conhecimento, qual a única coisa que Jesus vai voltar para buscar? São as pessoas. Então não existe nada mais valioso no mundo, na terra, do que pessoas. Então acho que a melhor maneira da gente ser igreja é cuidar de pessoas. E é por isso que eu falo que Deus tem mudado algumas coisas dentro de mim, que eu acho que o foco hoje é a gente não sei, não se trata de aumentar a igreja. Eu acho que o foco não é a gente trazer todo o recurso que a gente puder e que a gente dispuser, o que o nosso coração sentir, para que a igreja seja cada dia maior. E aí eu não falo em aumentar
congregações. Eu falo aumentar de maneira suntuosa. Ah, o meu templo aqui agora tem 2, 3 andares. Não, não se trata na questão de aumentar a igreja, mas eu acho que o foco tem que ser aumentar a condição daquilo que a igreja pode fazer enquanto igreja. É de alcançar pessoas, é de levar a palavra, o evangelho. A igreja crescendo, naturalmente, o templo precisa ser maior, mas não necessariamente o templo ele tem que ser algo que vai levar todo o recurso da congregação, enquanto a gente deixa pessoas que estão, às vezes, dentro da nossa própria casa, passando dificuldade. Então, assim, é isso que eu não estou dando. Eu tenho assim, me sentindo incomodado, sabe, pastor? O reino cresce à medida que pessoas são alcançadas e o reino ganha pessoas. O reino não cresce só quando ele aumenta em nível de congregação de igreja. O que a gente tem visto hoje, isso é uma realidade na igreja evangélica e na igreja católica, templos grandes e vazios. Então, qual a finalidade de aumentar o tamanho do templo enquanto a gente não consegue nem encher os templos que a gente tem? Então, o foco hoje eu acho que tem que ser mais para o lado da pessoa, do ser humano. Eu acho que a igreja tem que ser mais social, mais evangelística, menos Vamos lá, nas quatro vamos paredes. lá, algo forte aqui. Vamos lá. Então, o seu pensamento é o mesmo nosso pensamento. Está em consonância. Ok. Então, em vez de construir um templo, tá? Um templo para 2, 3 mil pessoas. Estamos numa escola e escola é isso mesmo. Em vez de construir um templo para 2, 3 mil pessoas, com toda estrutura, ar-condicionado de 20 mil, não sei quantos mil, então vamos comprar um terreno grande e vamos construir 50 casas e vamos dar para os nossos irmãos que não têm casa. É isso que você quer dizer? Não, eu não tô falando que a gente não tem que investir Nesse na ponto questão assim também. do templo. Eu acho, eu tô falando para o senhor assim, que a visão e quando É a gente olha forte para isso aí. pessoas cuidando de pessoas. Então, se a gente Uhum. vai investir num templo maior, mais espaçoso, numa igreja que tem poucos membros, que não tem necessidade de Entendi, determinado, sei lá, aparelhamento tecnológico, enquanto você tem dentro da entendi. igreja pessoas que estão passando dificuldade e necessidade, eu acho que isso é uma incoerência muito grande a nível de evangelho, né, pastor? É isso que que eu tô que eu, que eu queria deixar bem claro. Eu acredito Ok. sim que, que a igreja ela vai crescer, mas eu acho que a igreja primeiro ela tem que ser tratada para não Forte, adianta viu? crescer de qualquer maneira, né? Eu acho que hoje a igreja ela faz sacrifícios muito grandes para movimentar coisas muito pequenas, quando na verdade o propósito é que as coisas funcionem de uma maneira diferente. São coisas pequenas movimentando coisas grandes. É o fluir na presença de Deus. Então, não sei, talvez eu sinto muito falta daquelas igrejas que eram muito pequenas, muito simples, mas que quando você entrava na igreja você falava assim, meu Deus, às vezes o pastor não tinha nem estudo, mas era um negócio assim tão sobrenatural que hoje a gente está muito preso numa visão muito coach dentro da igreja. É muito estilo de vida, muito e pouca Bíblia. Eu tenho sentido mais necessidade hoje assim daquela questão mesmo da palavra de Deus, de você fazer igual as pessoas faziam ali na igreja de Atos, isso não ser um peso para você. Não é você se pegar sendo um dizimista e ofertante e se questionando se aquele dinheiro está sendo utilizado da maneira correta, se não está. É você dar tudo, Forte, meu amigo. acreditando que aquilo ali você já está vendo o resultado, você não questiona aquilo que você vê. É isso que eu acredito muito nisso. Você não questiona aquilo que você vê. Ali as pessoas viam o evangelho crescendo, viam as pessoas dividindo, sendo mantidas. Então não tinha como você questionar aquela doutrina apostólica, porque ela era algo sustentável, não deixava margem para entendimento disso ou daquilo. O seu coração era duro, o seu coração era aberto, mas era algo pessoal de cada um, não era um problema da doutrina.
hoje o problema é da doutrina e o problema é nosso também. Então, o bom senso é que, na minha visão, é o que faltou de dentro das igrejas, sabe, pastor? As minorias estão se sobressaindo, enquanto a maioria acaba pegando aquela visão da minoria, achando que aquele é o geral da igreja, e as igrejas estão esfriando. Eu falo porque tem amigos católicos meus que falam aí, cara, a igreja lá que a gente, na nossa paróquia lá, cara, não tem ninguém. São templos grandes, mas as pessoas não estão indo mais para a igreja. E por que não está indo? É isso que tem que ser o questionamento da liderança da igreja. Por que as pessoas estão deixando de ir para a igreja? Não pode jogar só a culpa desse esfriamento nos membros. Eu acho que se eu sou líder, eu tenho que achar que a responsabilidade é minha. Se eu sou membro, eu tenho que achar que a responsabilidade é minha como membro. Então, cada um analisando o que pode fazer para que as coisas possam mudar de agora em diante, né, pastor? As coisas, elas foram balançadas, as nossas estruturas, as nossas crenças, muita coisa mudou nesse processo que a gente está vivendo. Eu tenho certeza que até aquele que tem não tão pouco, mas que tem pouco, que tem muito, conseguiu identificar e perceber que você não precisa de tudo que você tem. Porque quantas coisas você tem hoje você não pode nem usar, está em casa, você não pode sair. Então você começa a perceber que aquilo que você tinha de mais importante que você não dava valor, que era o relacionamento, o estar junto com pessoas que você ama, você não pode fazer isso. É isso que tem sentido falta. Às vezes um carro, 2 carros, 3 carros está na garagem, mas você não tem para onde ir, não tem o porquê sair de casa. E aí hoje eu vejo que as pessoas, elas são o maior tesouro que Deus deixou na Terra. E a gente tem que, como igreja, focar o evangelho em pessoas, seja para alcançar a nível de salvação, ou seja para ser o socorro, o auxílio para aqueles que já foram alcançados também, né? De alguma maneira. A gente não pode só pensar que o evangelho é conversão de novas pessoas a Cristo. E esse é o maior foco. Mas também a gente não deixar para trás aqueles que a gente já alcançou. É muito forte, muito forte. Então, chegamos à conclusão desse mistério que Deus vai restaurar debaixo de um grande poder, de um avivamento, restaurar essa unidade em toda a igreja que estava enferma, que estava afetada. Vai haver uma restauração, né, de um amor, né, de uma restauração em todos os âmbitos dentro da igreja. Nós cremos assim, vamos crer assim, nesse grande avivamento, sabe? Nesse grande avivamento de dizer, Senhor, o que o Senhor me deu é para glorificar o nome do Senhor. O que eu tenho foi o Senhor que me deu. E é para glorificar o nome do Senhor. E se o Senhor me deu com propósito para cuidar de mim, cuidar da minha família e alcançar aqueles que estão ao meu redor. Que mistério muito profundo. E concluindo... Sim, pode falar. Posso falar só uma coisa que eu lembrei aqui? Porque a gente falou muito a respeito de responsabilidade de liderança, a gente falou muito a respeito de uma nova postura por parte daqueles que são influenciadores, né, do evangelho, grandes denominações, mas a gente tem que entender também, pastor, e a gente não pode tirar essa responsabilidade, enquanto membros, independente de liderança ou não, todos somos membros do corpo de Cristo, né? Somos correto, independente de sermos pastores. E quando você pega a passagem de Êxodo 35, né, da construção do tabernáculo, que dá uma orientação ali para Moisés para passar para o povo, Deus deixa bem claro, e eu acho isso fantástico, é que a responsabilidade de manter o templo é dos filhos, né? A gente não pode achar assim, poxa, mas eu não concordo com a minha liderança, a partir de hoje não sou admitido. Não. A obra do Senhor ela precisa ser mantida. Deus vai
tirar, e eu acredito que Deus vai tirar lideranças que estão corrompidas, que estão matando pessoas, e vai levantar pessoas capacitadas, saradas para estar à frente da obra. Mas enquanto o processo de Deus ele não chega a um fim, a obra do Senhor ela precisa continuar, né? E eu acho interessante nessa passagem é porque o Senhor manda Moisés falar para o povo de Israel, né? E ele fala, ó, todo aquele cujo coração se mover voluntariamente, que oferta Isso. a casa do Senhor. Então, que a gente possa voltar a ter o nosso coração se movendo voluntariamente para as questões financeiras da igreja e que não seja necessário o apelo, que não seja necessário a questão da liderança estar tocando nessa questão que é tão chata para a liderança falar, né, a nível de Uhum. igreja, que a igreja possa ter maturidade para se mover voluntariamente e com entendimento da responsabilidade que temos quanto filhos. A responsabilidade de cuidar da casa do pai é do filho. A gente teve uma experiência recente em que uma pessoa chegou e falou que eles estavam reunindo para comprar um telefone para o pai deles. Uma pessoa me contou essa história. E aí chegaram e pediram para os netos, ó, vamos comprar um telefone para o seu avô, não sei o quê, não sei o quê. Queria saber se vocês podem ajudar. E aí aqueles filhos viraram e falaram assim, ó, essa responsabilidade é de vocês enquanto filho, não nossa enquanto neto. Porque se você parar para pensar que um celular é algo de um valor tão pequeno para 7, 8 filhos, então, assim, chega a ser algo que, de certa forma, vergonhoso, você tem que pedir para um neto ajudar a comprar um telefone. E aí eu vejo dessa maneira. Às vezes a gente acha que o governo tem responsabilidade com a igreja, que o Estado tem responsabilidade com a igreja, quando, na verdade, a responsabilidade maior com a igreja, enquanto casa do nosso pai, é nossa como filho. Então, a gente não pode negligenciar a nossa condição de filho e mantenedor da casa do nosso pai por conta de situações que, igual a gente falou, que lá na frente não vai justificar. Falar, Deus, mas eu deixei de fazer porque eu não acreditava nisso. Isso não vai colar lá na frente, né? Então, vamos manter a nossa responsabilidade enquanto filhos, que, igual eu falei, e a igreja, entendendo que não é para que ela aumente de tamanho, mas para que ela possa aumentar as condições de fazer, né, enquanto igreja. Esse é o foco. Forte, forte. Pastor Igor, estamos chegando ao fim da nossa escola de hoje, né? Teremos outra oportunidade, né? Ah, Outro momento lindo como esse. Não, é um prazer tê-lo como amigo, né? É um prazer tê-lo como companheiro de ministério, um pastor hoje, para a glória do nome do Senhor, que ama as almas, um homem honrado por Deus, um pai de família abençoado, e que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, e continue avante, ganhando almas para Jesus, e com esse coração gigante de semeador, vai, livra amém, Israel, e que através das suas mãos, eu vou lançar uma palavra rema na sua vida, e que através das suas mãos haja multiplicação de pães e de peixes para alimentar muitas almas que estão carentes, que chegue os pães e os peixes. E continue pastor. sempre sendo esse ungido de Deus e os seus agradecimentos aos irmãos e à igreja. Amém. Queria agradecer aos irmãos aí mais uma vez por separar um pouquinho do seu tempo para estar aqui, né, pastor? Com a gente mais uma vez, nesse compartilhar, né, nesse partir do pão. E o meu desejo, e eu queria encerrar, né, minhas palavras aqui, falando as palavras de Jesus, né, citado até mesmo pelo apóstolo em Atos, quem está falando em Atos, que a gente possa verdadeiramente experimentar o que a palavra diz, que melhor é dar do que receber. Porque só quem Forte. verdadeiramente experimentou isso vive de uma maneira intensa e com tranquilidade esse princípio bíblico.
de que muito melhor é dar do que receber. Eu já tive experiência com isso. Então, assim, que as pessoas, pastor, eles possam experimentar, né? Que as coisas nas nossas vidas, elas aconteçam com entendimento, não da maneira como foi com Ananias e Safira, que você entenda o seu momento e em que local você se encontra de maturidade, mas que você também busque aumentar essa maturidade com Deus, esse entendimento, que a gente não fique só ali, mas eu não entendo. A gente tem que entender que fé é você crer naquilo que você não vê. Então, muitas vezes, a gente acha que para se mover em algo em Deus, algo sobrenatural, a gente tem que estar sentindo ou estar vendo. Na verdade, você tem entendimento, o seu entendimento, muitas vezes, é que vai te levar a experimentar algo sobrenatural de Deus. Então, o entendimento, ele começa, mas depois vem a fé, que é o crer sem enxergar ainda. Então, que as pessoas possam experimentar de verdade esse bem melhor é dado que receber. Que a partir do momento que as pessoas experimentam isso vai fluir de uma maneira muito tranquila e a gente não vai ter mais essas preocupações de membro preocupado se o pastor está prosperando, se está vivendo bem. Você vai ter tanto prazer em semear na vida da pessoa que a sua alegria vai ser a da felicidade do outro e não você se entristecer porque o outro está conquistando, que é o que a gente ainda vê na igreja, né? Então, que Deus possa abençoar e nos levar a esse nível de maturidade e para experimentar coisas nesse nível de grandeza na presença do Senhor. Amém? Amém. Queridos, antes de encerrar aqui com o pastor Hugo a aula totalmente, quero lembrar os irmãos que amanhã, às 20 horas, né, pelo Facebook, mais um estudo, né, da Palavra de Deus com o nosso pastor Wellington. E como eu falei no início, já que nós estamos falando sobre a lei da semeadura, queremos agradecer. Existe um livro, né, Igor? É do Mike Murdock. Acho muito bom aquele livro, A Lei do Reconhecimento. Reconhecer e ser grato, né, por aquilo que alguém faz por você ou alguma atitude. Então, queremos agradecer a todos os semeadores, tá? Sem citar nomes para que não possa cometer erros. Mas queremos agradecer a todos os semeadores que semeiam no nosso ministério, seja pessoal, nossa vida pessoal e na igreja também, na Fogo para as Nações. Entendeu? Queremos agradecer a todos os semeadores, tanto na questão da área social, em relação às cestas básicas, as famílias, né, que a Fogo para as Nações mantém, as construções também que estão em andamento, tanto de Aparecida de Goiânia, que está em terminação também do templo lá, para a glória do Senhor Jesus Cristo, como também do Paraná, que está iniciando. Então, queremos agradecer a todos os semeadores e nós profetizamos em nome de Jesus que todos aqueles que semeiam na obra do Senhor com coração voluntário, de coração aberto, Deus é maravilhoso e Deus não fica devendo nada a ninguém. Vale a pena. Então, um forte abraço, pastor Igor, tá? Para a sua família. Um forte abraço a todos os irmãos. Pastor Igor, encerra essa escola fazendo oração por nós, nos abençoando, se possível, em nome de Jesus. Fica à vontade. Amém. Eu queria que os irmãos que estão acompanhando a gente aí nessa ministração, eu queria que você fechasse os seus olhos junto comigo e que você me acompanhasse em oração. Né? A gente sabe que onde tem dois ou mais reunidos num propósito, Deus se faz presente. Então, eu sinto que a mudança ela nunca acontece através de um grupo. Tudo que Deus faz grande começou através de uma pessoa. Eu acredito que através dessa aula que a gente teve aqui hoje, Deus pode transformar coisas grandes através, de repente, de uma dessas pessoas que está aqui acompanhando. Amém? Então, eu queria que você concordasse comigo, que você fechasse seus olhos e verdadeiramente elevasse somasse a sua oração com a minha. Amém? Senhor, meu Deus, queremos, Pai, nesta noite te agradecer pela oportunidade, primeiro de entender, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque entendemos que você não pode experimentar daquilo que você não entende. Que o entendimento, que não seja o entendimento do pastor André, mas que seja o entendimento do Espírito Santo, possa, Pai, nesta noite,
alcançar o coração de cada um que assistiu, que participou, Labarakamanai. conhecimento a essa ministração desta noite, Pai. E que o Teu Espírito Santo possa trazer o fruto da verdade, Deus. Que a Tua igreja possa, Senhor, ser conduzida, Pai, a toda a verdade. E que essa verdade possa, Senhor, em nome de Jesus, atrair cada vez mais a Tua presença, Senhor, na Tua igreja, Senhor. Que possamos ver, Senhor, experimentar um avivamento sobrenatural na Tua igreja, Senhor, com palavra, com presença e com prosperidade, Deus. Alcança, Senhor, em nome de Jesus, teus filhos com prosperidade, com entendimento, com desprendimento, com gratidão. Alcança, Pai, as finanças da tua igreja, Pai, eu te peço nesta noite, Deus. Que o Senhor possa fazer, Senhor, com que, Pai, o celeiro das tuas igrejas venha transbordar, Deus. E que a tua igreja, Senhor, seja um grande centro de distribuição, Pai, como era ali na igreja apostólica, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua igreja seja o socorro da vizinhança. Que a sua igreja possa ser próspera, que os pastores possam ser prósperos, mas que de maneira nenhuma, Senhor, venhamos sair do propósito do Senhor, Deus. É o que te pedimos, Senhor, nessa noite, Pai. E concordamos, Pai, aqui em unidade na tua presença, Deus. Que queremos sim, Deus, mais de ti, Senhor, da maneira correta, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que possamos, a cada dia, ser canais de Deus para ganhar almas e socorrer a muitos. Quero dizer para todos que estão nos assistindo agora que Deus te escolheu e Deus vai te abençoar muito mais, tá? A todos, eu falo agora inspirado pelo Espírito Santo. Oh, glória, glória a Deus. Deus vai te abençoar muito mais, porque essa bênção para você que está nos assistindo, a vida de todos aqui, as bênçãos que irão chegar nas suas mãos irão socorrer a muitos. Profetize na sua casa agora, porque essa aula há uma unção profética. Labarakamanávia, glória a Deus. O que vai chegar na sua mão, glória, chegará com a unção multiplicadora. Profetize para você, para a sua casa, sua família. Na minha casa, na minha família, tem a unção multiplicadora para socorrer multidões. Glória. Assim como houve, Lácia, Leminakamanávia, assim como houve a multiplicação na casa daquela viúva, e aquela viúva, glória a Deus, aleluia, teve condições, né, de viver algo novo, glória a Deus, e através dela, ela socorreu a vida de muitos. Olha que mistério profundo na revelação. Deus chegou na casa da viúva, transformou a vida dela, houve multiplicação e ela foi socorro na vida de muitos. Então eu profetizo a multiplicação na sua casa. E através da multiplicação na sua casa, você irá socorrer a muitos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até amanhã às 20 horas com o nosso pastor Wellington. Pai do Senhor, pastor Igor, que Deus abençoe. Um abraço na missionária Isabel e nas meninas aí, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço, querido. Deus abençoe. Tchau, tchau.